E aí, rapaziada, bom demais! Vou aqui agora dar umas dicas pra vocês. E bem, tanto no selado quanto no draft, várias pessoas já estão jogando aí simuladores de draft selado pra ir testando e ficando craque aí no formato. E eu fiz o meu dever de casa, estudei pra caramba, assisti várias lives, vários campeonatos, joguei. Então tô com a experiência boa aí pra dar uma dica pra vocês irem com sucesso no seladinho barra draft de vocês, beleza? Então bora lá! Para começo de conversa, a gente não pode esquecer que assim que a gente jogar o nosso selado ou o nosso draft, aquelas duas últimas cartas do nosso booster vai sair da brincadeira, tá? Porque é ali onde vai vir slot de expansão, ali vai vir nossas lendárias, até mesmo Fableds, então a gente não pode estar usando essas cartas que são extremamente cabulosas, porque se o cara der sorte, parabéns, guarda isso pra você usar aí no seu selado, pra trocar, vender, sei lá. Mas isso aí não vai estar valendo durante as partidas, beleza? Abriu o peitoral lendário? Dá-lhe, guarda ele pra você, ele não vai estar valendo, beleza? Vou dar uma passada rápida em cada um dos três heróis, nos quatro, né? Porque o Scurvy também tá online, pra vocês entenderem mais ou menos qual vai ser o estilo de cada um. E uma coisa que eu percebi, tá? Em selado não vai ter tanto disso, mas em draft você tem que escolher qual classe você quer meio que locar meio que cedo. Porque se você começa a pegar cartas de mecanologista pra fazer uma puffing, se de repente você vê que sua puffing não tá vindo tão boa mais, dá pra dar uma pivotada e sair do mecanologista e pular pra um arqueiro ou pular pra outra classe, tá? Não é muito difícil fazer isso nesse formato, porque grande parte das cartas são genéricas e também são do tipo só pirata. Então é muito fácil trocar de classe aí no segundo booster, ou indo... em direção ao terceiro já fica complicado, tá? Mas dá pra pivotar no segundo booster, dá pra tentar ver essa parada aí de mudar de classe no meio do rolê que não tem tanto problema, beleza? Então bora lá. A Puffin, ela tem uma habilidade de ação, vira ela, destrói um ouro e cria um Golden Cog. Lembrando que ouro vai ter em abundância nesse formato, porque ela vai acontecer com Treasure Island. A Treasure Island vai ser um macro compartilhado entre você e o jogador. Toda vez que você ataca, bota um contador nela. E tem várias cartas que colocam um contador nessa Treasure Island também. E aí quando você acerta, você tira contadores dessa Treasure Island e você ganha ouro pelo tanto que você acertou no seu oponente. Então, por exemplo, tem 7 contadores na Treasure Island e você acerta 5, você vai pegar 5 tesouros e vão manter ainda dois marcadores na ilha. Então você vai pegar 5 ouros e vai conseguir fazer muita coisa. Tem muita carta que fortalece quando você tem ouro e tem muita carta que ganha buff quando o oponente tem mais ouro que você. Então é bom ficar de olho. Então voltando pra Puffin, você vai destruir um ouro e vai ganhar um Golden Cog. Como isso não tem Goagen e o Golden Cog ele tem Crank, você consegue jogar o Golden Cog, dar uma crancada nele e manter o seu turno funcionando ainda. Então a segunda vez que você der Crank em qualquer turno, você compra uma carta. Isso aqui vai ser bem relevante, apesar de eu achar bem difícil de conseguir fazer, tá? Porque as cartas que vão interagir e trazer bastante Golden Cog pra mesa, na grande maioria é Majestic ou raro. E a gente tem que contar mais e torcer pra vir com bastante carta comum boa, porque é elas que vão ser o grosso do deck, né? Você vai jogar, na grande maioria das vezes, com cartas que são comuns. Então elas que tem que fazer o brilho do deck, beleza? Aqui nós vamos ter duas armas pra escolher, que vai ser o Cogworks Blunderbuss, que vai ser a arma mais fadigueira, porque você consegue gastar recurso pra bater e você tem Goagen na arma, então tem algumas coisas que você consegue fazer e atirar 2 vezes. Então você consegue ameaçar bastante dano sem ter que gastar carta, porque você vai gastar de pitch, né? O pitch vai voltar pro fundo do deck, então você vai manter o seu deck bem saudável. Eu tô falando isso, rapaziada, porque fadiga é uma estratégia muito forte nesse formato, tá? Porque você é muito punido por tomar dano, porque o oponente vai ganhar ouro pra caramba. Então você quer evitar de ficar tomando dano demais. Então ou você bate e o oponente tem que gastar todas as cartas da mão pra se defender, ou você vai tentando bater bastante com a sua arma pra economizar recurso e não ser fadigado eventualmente, beleza? Então a Cogworks vai ser a arma mais fadigueira e a Spitfire vai ser... Eu achei ela melhor, tá? Porque você consegue finalizar a sua chain com ela, então você pode bater pra Goagen várias vezes e terminar o seu turno com a Spitfire, dando esse daninho extra aí. Porque só de virar uma Cog e dar 2 de dano já tá ótimo. E você também pode até fazer a habilidade, né, de virar uma outra Cog que estiver flutuando ali pra dar mais 1 de dano, fazendo isso um tapa de 3. A grande vantagem de jogar de mecanologista é que você tem acesso aos 2 melhores equipamentos comuns da coleção, que é a Rust Belt, que ela bloca 1 e é Battle Warning, então ela não vai quebrar, e ela tem uma habilidade que como instante você vira uma Cog, quebra ela e ganha 1 de recurso. Então ela bloca 1 e ainda faz uma túnicazinha ali, entendeu? Então, cara, muito
muito bom esse equipamento. Se o equipamento consegue fazer 2, ele tá ótimo. 2, entenda como ele faz 2 de qualquer coisa, tá? Bloca 1 e dá 1 de recurso, bloca 2, dá 2 de dano, sei lá, qualquer coisa que ele faça pra esse lado é absurdo, beleza? Então o Rust Belt aí te merece um dos melhores equipamentos que você tem pra esse selado. E Unicycle é outro equipamento insano de forte, que se abrir você já pode começar a pensar aí pra mecanologista. Ele bloca 1 e como instante você pode destruir ele e desvirar um cog que você controla. Por enquanto não parece ser tão absurdo, mas olha só de você desvirar um cog, você já consegue bater com a arma, você consegue dar mais 1 pra arma e consegue fazer vários outros efeitos, tá? Aqui dos nossos ataques mecanologistas magésticos, o Golden Sky Warden é absurdo, o Jolly Blunder é absurdo, o Plantia Aeronaut é insano, esse aqui é forte, tá? Se você abrir esse aqui, com certeza você vai jogar com ele, mas eu não tenho muito que analisar os ataques magésticos que são bem difíceis de você abrir, beleza? Então vamos olhar as comuns e as raras, que é onde o seu deck realmente vai brilhar, mas essa aqui em específico é muito forte. Ele tem uma habilidade que eu acho que vale a pena ler, tá? Você força o cara a blocar com equipamento e então você pode fazer até 3 vezes como uma instantânea. Você pode virar 3 cogs que você controla. Você pode virar 1, 2 ou 3. E cada vez que você virar uma cog, você dá 1 de poder para o Palantir. E então, se você estiver fazendo essa habilidade pela terceira vez, você destrói uma das cartas que está bloqueando o Palantir. Então você pode quebrar o equipamento do cara ou quebrar as cartas que ele colocou para bloquear o Palantir. Sei lá, você tá indo pra letal e você bate com ele. Aí o cara bloca com um bloco de 4 e um bloco em outra carta de 3. Você pode tapar os seus cogs 3 vezes e fazer o Palantir destruir o bloco de 4, fazendo passar um dano muito alto aí no seu oponente, até às vezes fechando o jogo. E eu tô tentando evitar de falar das magésticas, porque elas são bem mais difíceis de abrir do que as raras e as comuns, e vai ser bem difícil dela fazer parte de todos os baralhos. Mas tem vezes que você tem que bater o olho e saber que essa carta é estranha, tá? O Cog in the Machine, eu acredito ser uma das cartas mais estranhas, mas não obviamente estranhas, que a gente tem aí no deck da Puffin, que é paga 1 e faz 2 Golden Cogs. E aí você pode tapar um cog que você controla, se você fizer, você coloca isso no fundo do seu deck. Então é interessante você conseguir trazer essa carta mais vezes, para jogar ela mais vezes. E o que é interessante é que ela faz 2 Golden Cogs. O que isso quer dizer? Quando ela cair, você vai dar crank nos 2, vai dar um draw com o efeito da Puffin, e por você dar 2 cranks, você vai ganhar o Go Again, então, recuperar o teu ponto de ação e ganhar um ponto de ação extra, ficando com 2 pontos de ação. Isso aqui é bem interessante, que te permite atacar várias vezes aí para alguns ataques que não tem Go Again, nem todos tem Go Again, e você consegue até usufruir mais da arma, né? Como você pode ver aqui, a Spitfire não é uma ação de uma vez por turno, ela é tapa e atira. Tapa uma cog e atira. Então você pode daí tapar outra cog e atirar novamente com a Spitfire. Então você consegue ter várias opções interessantes com esse Cog in the Machine. Então abriu, fica de olho que a carta é boa, mano. Mas vamos falar agora das cartas comuns. Nós vamos ter o Cloud Skiff e o Sky Skimmer, que são excelentes, porque eles custam pouco, batem legal e tem uma habilidade de, uma vez por turno como instantânea, é o mesmo texto nos dois, tá? Você vira uma cog e ele ganha mais 1 de dano, ou Go Again. Caraca, isso aqui é perigosíssimo, tá? Porque muitas vezes você pode ameaçar o cara do tipo, velho, você tá com 1 de vida? Tô batendo 4. Se o cara bloca 4, ganha mais 1, se ferrou. Aí ele é obrigado a bloquear pra 5 o Sky Skimmer, no caso do Cloud Skiff, ele é obrigado a bloquear pra 6. Lembrando que nesse formato tem muita carta que bloca 2, então bloquear 3 assim certinho é meio complicado. Então você força um bloco muito alto na sua carta, e aí você pode simplesmente dar Go Again e completar com a Spitfire comendo mais uma carta da mão dele. Então, sinceramente, essas duas cartas que são ataques que atrapalham bastante aí o andar do seu oponente. Nós temos também o Tough Old Range e o Thief of the Cog, que são cartas legais pelo Galvanize, porque eles conseguem ciclar o seu Gold Cog. Seu Gold Cog é quebrar de qualquer jeito, então você defende com ela, você quebra um item, e se você fizer, você ganha um Golden Cog. Ou seja, você dá um Golden Cog que tá pra morrer pra ele, e ele vai te dar um Golden Cog novo. Então isso é bem legal. Apesar de eu não achar tão incrível, porque como a gente ganha muito ouro, é muito fácil a gente ter muito Golden Cog, beleza? Então esses aqui são boas defesas. São, na minha opinião, até uma das melhores, porque você consegue ciclar o seu Golden Cog e ter vários na mesa por causa dessas cartas. Mas, no geral, eu não dou uma nota S pra eles não, tá? Mas é um bloqueio decente. Por uma comum, Aqui começa a ter um dos buffs interessantes, tá? A gente tem um Gold Wing Turbine, que paga 2 pra dar só mais 3, mas você cria um Golden Cog. Isso aqui é interessante, que se você tiver um ouro, você consegue fazer o Golden Cog, crancar, bater no cara, ganhar um ouro,
fazer o efeito da Puffin para fazer mais um Golden Cog, crancar de novo e com a habilidade dela comprar mais uma carta para manter muito dano acontecendo. Então o Gold Wing Turbine, apesar de ser meio difícil, né, de pagar o preço e fazer as coisas, você consegue fazer esse drawzinho aí que pode fazer muita diferença na match. Nós temos o Drawback the Hammer, Perk Up e Tied in the Screws, que são 3 cartas incríveis. Paga 1, bate mais 4 e cada uma delas desvira alguma coisa. O Drawback the Hammer, ele desvira uma arma. Perk Up desvira o herói. Desvirar o herói é ridiculamente forte, porque você vai poder fazer a ação dela novamente, de tapar, quebrar um ouro e fazer outro Golden Cog. Então o Perk Up, ele consegue te dar mais um draw aí pra você continuar atacando, então bem forte. E o Tiny the Screws, você consegue também desvirar um Cog que você controla, podendo virar o Cog para dar mais dano aí para um próximo ataque, beleza? Então, são 3 cartas aí que se vierem, você já pode começar a se inclinar a jogar de Mecanologista, porque é bem forte. E outra, é ataque Mecanologista, tá? Não é uma carta de ação de ataque. Então você pode dar esses buffs e bater com a própria arma, fazendo a Spitfire ou mesmo a Cogworks, bater mais nesse turno. Então é bem legal. É isso, bora pular agora pra Marlin. A Marlin tem a habilidade de ação. Destrua um ouro que você controla e você vai fazer um arpão de ouro, né, o Goldfin Harpoon na sua mão e go again. Sempre que você comprar uma carta no seu turno, você pode colocar uma flecha da sua mão virada para cima no arsenal. Então a Marlin, na minha opinião, é uma das que melhor utiliza o ouro nesse formato, porque você pode jogar de 2 formas, né? Jogar mais agressivo, que eu, na minha opinião, acho que é a melhor forma de jogar com ela, e jogar de uma forma mais fadigueira, jogando com o Hammerhead. Essa balista aqui, mano, é basicamente uma Anotos disfarçada, tá? Você vai pagar 4... e a próxima flecha bate mais 4, e se for um arpão, ela ganha overpower ainda. Então é uma maneira muito boa de você não fadigar, porque você vai gastar muito recurso para aumentar um arpão que já esteja no seu arsenal. Lembrando, tá? Ela não coloca flecha no arsenal. Você tem que conseguir botar flecha no arsenal, na grande maioria das vezes vai ser quebrando um ouro. Aí com uma azul, né, compra uma carta, ganha um arsenal, sobra um de recurso, com outra azul você paga o restante que tá sobrando, e aí você vai lá e faz a habilidade aí do arpão, fazendo a sua flecha aí, ganha mais 4 de dano, e se for um arpão, ganha overpower também. Essa aqui é mais difícil de jogar, mas se você for jogar por uma estratégia mais fadiga, é excelente esse arco, tá? Mas no geral, o Red Spine Manta eu acho que é o melhorzinho. Você consegue jogar uma linha bem mais agressiva, quase que um Red Liner, né? Você não usa nenhuma carta amarela e azul. Na grande maioria você vai usar as cartas vermelhas mesmo, você coloca uma flecha e atira, joga uma flecha e atira. Então você consegue manter essa agressão aí bem presente no seu playstyle, e é bem difícil jogar em volta disso, lembrando que a grande maioria das cartas blocam para 2, então aqueles tapinha de 1 para 4, 1 para 5, deixa muito tenso pro seu oponente conseguir bloquear bem. E se ele só bloca tudo da sua mão, eventualmente ou ele vai tomar dano o suficiente para perder, ou ele vai gastar a carta da mão demais e acabar sendo fadigado. Cartas comuns para ficar de olho. A gente tem o Dry Powder Shot, que é a flecha nova, que é uma 0 para 5, tá? Você, desde que você coloque ela no seu arsenal virado para cima, ela ganha 2 de dano, é muita coisa, é bem barato, né? Você gastar nenhum recurso para bater 5 com a flecha, é 1 acima da média. Nós temos o Headshot também, que é a mesma coisa, paga 1 e ela vai bater 6. Então, de novo, é uma flecha que bate 1 acima da média. Nós vamos querer mais flechas que batem 0, tá? Então, entre Dry Powder e o Headshot, o Dry Powder é um pouquinho mais interessante. Nós temos o Entangle Shot, que é excelente nesse meta também, que é paga 0 e bate 4. Desde que você coloque ela virado pra cima no seu arsenal, você já vira o herói inimigo. Então, nem abre uma janela de, você pode bloquear pra não ficar virado. Não, só de você botar no arsenal, você já vira o seu oponente. Então você vai impedir ele de fazer aquela maldade que todos os heróis da coleção têm a habilidade de virar, quebra um ouro e faz uma maldade. Então o Entangling Shot é excelente para esse formato. Swift Shot é outra máquina, porque é um 0 para 4 que tem a habilidade de ter Go Again. Essa aí vai ser outra mecânica que a gente vai usar muito. Ou a flecha bate mais do que o normal, ou a flecha tem Go Again. São as duas coisas que você mais vai atrás nesse formato. Aqui nós temos Salvage Shot, que é excelente contra a fadiga, né? Porque quando ela acerta, você bota ela de volta no fundo do seu deck. E nós temos o Second Shot, que na minha opinião é bem melhor. Você paga 1, bate 1 a menos, mas tem o Go Again, então esse Go Again aqui vai fazer muita diferença pra gente. A gente consegue atirar várias vezes no mesmo turno. Outra carta que é máquina aí pra gente é o Calling the Big Guns. Ela é 0 de custo, bate mais 3 a próxima flecha e você pode botar uma flecha no seu arsenal virado pra cima. Então você consegue fazer do tipo, quebra um ouro, ganha uma carta, arcena uma carta, atira a carta. Provavelmente alguma flecha de Go Again.
Aí você dá call in the Big Guns, coloca outra flecha no arsenal, atira pra outra flecha cabulosa, e aí você pode arsenar essa última carta que sobrou na sua mão. Sendo um buff, sendo uma flecha, não importa. Você consegue fazer muita coisa aí, né? Você pode usar o arco e atirar. Usar a habilidade da Marlin e atirar. Usar um call in the Big Guns e atirar de novo. Então dá pra atirar várias vezes, desde que você esteja aí sendo criativo, né? Tanto quebrando ouro ou usando as habilidades de arsenar a carta. Então ela é muito forte nesse quesito de ser wide, né? Bater várias vezes pra número chato. Falando de cartas raras agora, nós vamos ter o Monkey Powder, que eu acho bem forte. Você paga 3, ele dá mais 1 de dano e overpower pra sua próxima flecha, e você compra uma carta. Comprar carta é bem interessante, porque você consegue ganhar um arsenal nessa brincadeira. O grande problema é ela custar 3, então você vai precisar de algumas cartas azuis para esse Monkey Powder valer a pena, então vai depender um pouco da sua build. Hook, Line e Sinker são cartas muito boas, que você olha o topo do seu deck e se for uma flecha, ela vai ganhar uma habilidade. O Sinker dá overpower, o Line dá go again e o Hook dá mais 1 de dano. No caso, a Line vai ser a mais poderosa, né? Porque além dela blocar 3, você consegue fazer a sua flecha do topo ganhar um go again. Imagina que você acha um Dry Pounder aqui, então você consegue fazer uma flecha, um 0 para 5 go again pela madrugada, tá? Mas tem que tomar cuidado que essa carta aqui te ajuda a você a se fadigar mais rápido, né? Porque você gasta uma da mão para ganhar o topo, e o topo já vai para o arsenal, você já tira, então você acelera teu turno, mas no risco de se fadigar mais rápido. Nós temos o Fire in the Hole, que é excelente também. Ele é 0, seu próximo ataque bate mais 3 e você pode desvirar o arco que você controla, fazendo assim ele ser muito bom com Red Spine Manta, né? Você vira ele, bota a flecha, atira. Joga ele, desvira o arco, bota de novo a carta e atira de novo. É bem interessante. Fire in the Hole também é uma carta muito boa. Sobre as Majestic, a mesma coisa, não tem muito o que dizer, né? É difícil de se abrir e normalmente eles precisam de algo muito específico para ser boas, principalmente a sorte de abrir, né? O Return Fire eu acho que é a mais próxima de ser algo importante de ser falado, porque ela bloca para 4 e quando você defende, você bane uma flecha da sua mão e se você fizer, no começo do seu turno, você coloca ela no seu arsenal e ela ganha mais 3 até o final do turno. É muita condição que ela pede, mas se blocar 4 e dar mais 3 de dano para sua flecha, você consegue fazer um turno aí muito acima da média, né? Isso aqui é quase um Test of Strength do Victor, onde você bloca para 4 e compra uma carta, né? Então você tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, uma carta sozinha consegue já 7 de valor aí, então ela é bem forte. Dos equipamentos, a gente pode falar que o Patch in the Hole é uma carta bem interessante, porque você pode arsenar uma carta, e aí, sei lá, você arsenou uma flecha azul que você não quer atirar com ela. Você pode dar o Patch the Hole pra voltá-la pra mão e bloquear com ela, já que a flecha bloca 3. Você pode voltá-la pra mão e usá-la de pitch, então esse Patch the Hole, ele consegue arrumar bem o teu turno. Então, dependendo do que você arsenar eventualmente, você consegue fazer turnos muito bons. Então, Patch the Hole é uma carta a não ser ignorada. Nós temos o Glidewell Fins, que também é bem boa. Ela bloca 1, não quebra, e depois você paga 1, coloca uma flecha no arsenal e ela ganha mais 1 de dano. Então, é uma luva bem decente. Então, a Marley tem algumas raras e magésticas que são esses arpões. Os arpões não me agradou muito, porque nós temos aqui alguns arpões raros, e 2 arpões aqui que são Majestics. Eles vão ser bem difíceis de você abrir ele, então você vai perder bastante consistência, né, com seu arpão, com Hammerhead. Ele é bem legal com a habilidade dela, né, que ela mesma cria esse Goldfin Harpoon. Mas tirando isso, você tem que depender de abrir isso daqui, é meio tenso. Se você abrir, eu acho que é interessante demais colocar no seu baralho, porque são flechas boas, e são flechas boas azuis que blocam para 3. E elas têm essa habilidade do Goldfish, né? Então você força o oponente a bloquear um Break Point ainda, né? Batendo pra 4. E se ele não bloca, ele ainda vai ser obrigado a descartar uma da mão. Então você força o bloque ou força ele tomar dano e ainda perder carta na mão, que a situação fica muito estranha. Das Majésticas, acho que o Big Game Trophy acho que é a mais interessante. Paga 2, bater mais 4. Se você tiver um arpão, a sua flecha bate mais 4. Se for um arpão também, ela, quando acerta um herói, você ganha um Gold Token. E ela ainda compra uma carta e descarta uma carta. Se você conseguir fazer uma flecha com Go Again, você bate para um número cabuloso. O compra e descarta já vai te garantir um arsenal para você atirar com a outra flecha que você vai ganhar aí nessa brincadeira. Então o Big Game Trophy te permite aí ter um turno muito maior do que o normal. E agora nós vamos falar do último aí, o mais não menos importante, né, o Grave Bones. Eu falei o último, rapaziada, porque o Scurvy, ele é bem complicado de analisar, principalmente que você tem que abrir ele para poder jogar com ele, tá? Então eu vou falar mais sobre os 3 principais que você vai poder jogar, que eles vão fazer mais impacto ou que mais vão aparecer também. O Grave Bones, ele já fica bem mais limitado a jogar para fadiga, é bem difícil
difícil você jogar com ele de forma mais agressiva. Se você conseguir fazer uma build mais agressiva, você vai pegar muita gente de calça curta, mas na grande maioria das vezes jogar ele para fadiga é mais interessante. Vamos entender o Grave Bones. A habilidade dele é como instante você destrói um ouro que você controla, compra uma carta e descarta uma carta. Se você colocar uma carta azul no seu cemitério nesse turno, você pode jogar cartas que tem Watery Grave do seu cemitério. Então a habilidade dele é te ajudar a botar uma carta azul no cemitério para fazer o Watery Grave e jogar os seus aliados da mesa, tá? Os aliados que vão ter essa habilidade chamada Watery Grave, beleza? Começando pelas cartas comuns, ele vai ter esse Angry Bones, vai ter várias cartas que é alguma coisa Bones, tá? E essas cartas aqui são bem fortes, porque elas batem no dano que é um interessante e ainda tem uma habilidadezinha extra. O problema é que, grande maioria das vezes, a habilidade extra é você banir uma carta do topo do seu deck ou da sua mão. É legal porque dessa forma você consegue colocar mais aliados no seu cemitério para trazer eles pra mesa, e aí o oponente vai ter que ficar sempre naquela. Eu bato no aliado ou eu bato na cara pra tentar ganhar logo. E isso deixa uma matemática muito estranha pro seu oponente, e os ataques que você vai dando devagarzinho com seus aliados consegue acabar eventualmente fadigando o seu oponente. Então essas cartas aí que faz você descartar o topo do seu deck, apesar de ser contra-intuitivo a fadiga, é o deck que mais tem conseguido fadigar, beleza? O Angry Bones vai pagar 2, bate 6. Quando ataca, você pode descartar ou destruir o topo do seu deck. E então, se a carta tiver Watery Grave, ele bate mais 1. Pô, Sercat, mas não é muito aleatório você ter que achar o bagulho ali certinho no topo do seu deck? Cara, nem tanto, porque o Grave Bones não tem arma, ele só tem um compasso, e esse compasso é um token, tá? Então ele vai vir junto com você. Ele é instante, olha o topo do seu deck. A primeira vez que jogar uma carta com Watery Grave do seu cemitério, essa carta ganha Go Again. Então, mano, excelente pra você acertar esses triggers do Grave Bones. Então, Angry Bones bate 2 para 7, então ele bate mais do que o normal. Burly Bones, ele bate o normal, mas você ganha Overpower. E olha, às vezes vai estar com a mão interessante, já tem bicho no cemitério, você simplesmente não precisa descartar, tá? Você pode só pagar 2 e bater 6 no cara, que tá excelente. Nós temos o Jittery Bones, que na minha opinião é uma das melhores que nós temos, é um 0 para 4, e se você fizer o descarte bonitinho, ela também dá Go Again, ela ganha o Go Again, então essa aqui é bem forte. Nós temos o Restless Bones, que também vai ser o 2 para 6 e também vai ganhar esse Go Again. Lembra que eu falei que Go Again é bem importante aí nesse formato. No Grave Bones, como você vai gastar bastante recurso para invocar aliado e para bater, o Go Again às vezes nem é tão necessário, mas você pagar 2 e bater 6 já tá bom demais. Dos aliados, nós vamos ter o Rigor Mortis. Ele é um dos melhores que tem, que você paga 1 e desce ele na mesa. E como ação, você paga 1, vira ele e bate 6. Lembrando que ele não tem Go Again, bateu com ele, acabou o teu turno, mas 6 de dano no aliado que fica na mesa é estranho, tá? Então você consegue manter ele aí e desde que você deixe uma carta na sua mão, você consegue fazer alguma habilidadezinha, alguma maldadezinha e tá batendo aí com o seu Rigor Mortis por um número bem legal. Outro que é interessante, na minha opinião, é o melhor aliado que você pode tirar, é o Swab, porque ele é um 3 e bate 7. E pra bater você tem que pagar só 2. Então, uma carta azul, você bota ele na mesa, paga 2 e ele já tá batendo por um número ridículo de alto, que vai deixar seu oponente bem desconfortável. Graças ao Swab, é o que eu acredito que o Grave Bones consiga fazer uma das melhores matches fadigas. Lembrando que aliado não bloca, tá? Mas, em compensação, as outras cartas de Necromancer, elas blocam 3, para apoiar bem, tá? Ó, o Restless Bones 3, Jittery 3, todos eles blocam 3, tá vendo? Agora vamos falar das cartas raras, beleza? Das cartas raras, nós vamos ter a Limpet Hop Along, que ela é muito boa. Ela é 0, paga 1 e é 2 Go Again. Então ela é muito boa para fechar a gasosa, né? Quando você tem muitos aliados que não tem Go Again, você pode bater com ela primeiro e depois finalizar com outro. Ela com o Swab é incrível, que com uma azul você bate 2 Go Again e depois bate pra 7, ou seja, com uma azul você bateu pra 9 no cara. Mano, isso é muita coisa, cara, é quase a metade da vida. O Scuba, ele é excelente pra fadiga, né, porque você vai gastar uma azul pra bater com ele, quando ele acerta... Não, quando ele ataca, você pode colocar uma carta amarela do seu cemitério no fundo do seu deck. Se você fizer, cria um ouro. Então é uma maneira de você ter uma recursão legal e manter o seu deck saudável e não acabar perdendo aí de fadiga de bobeira. Aqui nós temos o Avasti, Heavy Ho e o Yo-Ho-Ho. São 3 cartas aí bem interessantes, são azuis, então é muito boa para ativar o Watery Grave e cada uma dá uma habilidade diferente. O Avast dá Go Again, o Heavy Ho dá Overpower e o Yo-Ho-Ho dá mais 1 de dano, e todas elas têm uma habilidade que... Quando o próximo ataque acertar o herói, cria um token de ouro. O ouro já não é tão mais importante aqui, porque a gente vai pegar ouro pra caramba nesse formato, mas o Go Again, 1 de dano ou Overpower são muito bons aí dependendo do momento do jogo.
Depois nós vamos ter o Hoisten Up e o Paddlefaster. Na minha opinião, essas são as duas melhores que a gente tem. O Hoisten Up é um bloca 4. E então você pode virar um aliado e blocar 5. Caraca, uma carta sozinha blocar 5 é muita coisa. E o Paddlefaster é interessante, que é um 0 para 4, e se você tapa um aliado, você ganha Go Again. Essa parada de tapar aliados não é tão ruim, porque muitas vezes você vai ter o aliado na mesa e ele não vai servir de nada. Você não vai conseguir bater com ele porque ele não tem Go Again, você não vai ter recurso para poder fazer as habilidades dele. Então, mano, na maioria das vezes é melhor você só tapar o cara, ganha habilidade extra e a vida que segue, beleza? Lembrando que se o oponente perdeu um turno, perdeu um ataque para poder matar um aliado seu, cara, ele tá ficando muito atrás nessa brincadeira e vai voltar turnos para você de mão cheia. Isso aí pode complicar bastante para ele. Dos equipamentos do Grave Bones, nós temos o Washed Up Wave, que é bem interessante, que ele é um Blade Break. Quando bloca, você pode descartar uma da mão ou destruir o topo do seu deck. Caso seja uma carta com Watery Grave, ela ganha mais 2 de bloco. Então blocar 2 assim, for free, é bem bom. E nós temos o Headstone, que é a peça de cabeça aí do Grave, na minha opinião. Nossa, que capacete estranho, mano. Não achei ele bonito, não achei ele forte, achei ele zoado. Ele bloca 1 e aí, como instante, você pode destruir ele para milar o topo do seu deck. Isso aqui é legal pra você blocar 1 e conseguir ativar um Watery Grave, alguma coisa assim, beleza? É que eu não joguei muito de Grave Bones, eu só vi muita gameplay dele e eu achei o boneco meio estranho. Ele é meio difícil de você conseguir acertar tudo, principalmente que eu falei que ele é da hora pra jogar pra fadiga, mas olha isso, cara. Você fica milando tanto o topo do seu deck, pode sair pela culatra, então tem que tomar cuidado aí com essa habilidade, beleza? Falando agora sobre os equipamentos, tá? Nós vamos ter o Fish Finger, que é bloca 1, ou você pode pagar 1 e destruir, dar mais 1 de dano igual a game. Não é um dos equipamentos mais absurdos, mas ele é um bom tapa-buraco. Eu ia falar de cada um deles, mas esses 4 aqui são bons tapas-buracos. Caso você não tenha aberto nada, eles blocam 1 ou faz alguma coisa. No caso aqui, né, pirata. Bloca 1 ou te dá 1 de recurso. Bloca 1 ou você cicla a mão, né? Você paga 3 e compra uma carta. Então, né... Paga 3, o próximo ataque ganha a game. Cara, pagar 3, mano. Então esses aqui são bons equipamentos que blocam 1 e tá ótimo. Ou no caso do Buccaneer Bounty, te dá esse 1 de recurso, é bem legal. Mas as outras são bem abaixo da média, tá? Aqui embaixo nós temos já alguns equipamentos que são bem mais interessantes. O Hellman's Peak, Captain's Coat e Old Knocker são excelentes. Eles são genéricos. O Old Knocker, ele bloca pra 1 e ele tem essa habilidade também de tapar o herói e ganhar 1 de recurso, bem parecido com o outro peitoral que a gente viu. Captain's Coat, ação, destrói ele e ganha 1 de recurso. Ativa apenas se você comprou uma carta nesse turno. Lembrando que a gente vai ter ouro pra caramba nesse formato, então é bom ficar de olho, Captain's Coat é excelente. Hellman's Peak também é legal, porque quando você bloca com ele, você olha o topo do seu deck. E você pode, agora você tem informação do que tem lá, né? Se você for atacar com alguma carta que depende do topo do seu deck, quer quebrar um ouro e você precisa comprar uma carta específica, agora você sabe o que tem lá. Lightfinger bloca 1, se você for ladrão, aí ele ganha uma habilidadezinha extra, que é roubar um ouro do cara. O ser ladrão é coisa do Scurvy, tá? Eu vou falar que tem uma maldadezinha quando você jogar contra ele em específico, tá? Que eu vou falar já em breve. Mas saiba que esse cara aqui pode aparecer, tá? Ele é um cara que vem nos boosters, ele não vem já direto com você. Se quiser jogar com ele, você precisa de abrir ele, tá? Eu não recomendo, porque ele não é nenhuma das 3 classes principais, então é muito difícil conseguir montar uma build pra ele, tá? E aqui nós vamos ter, na minha opinião, as 2 melhores peças de equipamento que se aparecer pra você, pega na hora, tá? Que é o Swift Strike Bracers e o Quick Clicks. Essas 2 armaduras são basicamente o Goliath Gauntlet, que é o quebra e dá mais 2 de dano pro seu próximo ataque, e o Quick Clicks, que faz o seu próximo ataque ter Go Again, desde que ele custe 1 ou menos, não é isso? Ela é Snapdragon, tá? Só que a nova Snapdragon é a nova Goliath Gauntlet. Olha só. Ação, destrua ela e ganha mais 2 de poder. Só ativa se você jogou um Nimblism nesse turno. E ela é a mesma coisa. Destrói e seu próximo ataque tá em Go Again. E só ativa se você jogou um Nimblism nesse turno. E o Nimblism é uma carta que vai estar presente nesse formato, tá? E é uma das cartas que eu mais recomendo por causa dos equipamentos. Nimblism é um 0, o próximo ataque de custo 1 ou menos vai dar mais 3 de dano, e assim segue para amarelo e para azul, né? Sendo 3, 2 e 1. São ótimas genéricas que, se aparecer, vale a pena demais de pegar. Principalmente pelos equipamentos, tá? Porque o que o equipamento gera com isso daqui não é brincadeira. De carta genérica de pirata que é pirata puro, beleza? Nós temos algumas cartas interessantes. Conqueror of the High Seas é basicamente o Command and Conquer, né, dos piratas. Paga 4, bate 7 e, ó, se acertar, você destrói todas as cartas no seu arsenal. Crie ouro para cada carta destruída dessa forma. E tem a habilidade chamada High Tide. High Tide é uma habilidade que vocês vão ter que ficar de olho e que vai aparecer bastante. Que é, se você tiver 2 cartas azuis no seu pitch, ela vai ganhar mais alguma coisa. No caso dessa, é mais 1 de dano e Go Again, mano. Caraca, isso aqui é muito forte.
bate pra 8, Go Again, se acertar, perde o arsenal. Muito, muito forte. Eu diria que essa aqui é a carta MVP do selado. Se você abrir isso daqui, mano, já esliva e, mano, bora pra vitória, mano, que o jogo é teu. Nada aqui é muito super interessante. Os barcos com High Tide são muito bons, tá? Porque na grande maioria paga 4, bate pra número bom. Se tiver fazendo High Tide, ele vai ganhar uma habilidade da hora. O outro, por exemplo, se acertar um herói, destrói os aliados que ele controla. Cara, isso aqui não é absurdo, tá? Destruir o aliado é bônus, porque bater 7 Go Again, 7 Overpower, acho que já é o suficiente pra ser justificável levar essa carta. E ela bloca 3 ainda. Aí nós temos o Barracuda. Temos o Kraken e o Marlin, que são bem parecidos, né? Que cada um vai ter uma habilidade diferente, ó, destrói aliado, destrói item, destrói o topo. E todos eles vão ganhar mais 1 em Overpower. Murderous Rebel é o Ravenous Rebel, só que ele é azul, bloca 3, e ele vai ganhar dano igual a carta que você deu pitch, a carta que apareceu do topo do seu deck, né? Então se ela dá pitch 3, ela bate 3. Cartinha interessante, mas... Nós temos o Pilfer the Wreck, que é bom contra o Necromancer em específico, né? Você pode ir tirando as cartas dele, ganhando Gold Token. Nesse meta a gente não tá sofrendo de Gold Token, né? Por causa da Treasure Island, então não acho que é uma carta tão boa. Saltwater Swell, é interessante saber o topo do seu deck. Olha que carta legal. Paga 1, bate 3, você revela o topo. Se for uma carta azul, você dá pitch nela e Go Again. Então, caralho, cara. Se você acertar uma carta azul disso daqui, você estoura seu oponente nesse turno. Se não, é meio mais ou menos. Mas, no geral, a Saltwater é uma carta que eu gosto de apostar. Nós vamos ter as cartas do Gold Hunter. Os Gold Hunters são cartas que, se você tiver menos ouro do que seu oponente, essa carta ganha um buff. O Light Sail é 1 para bater 4, você controlar menos ouro, ganha Go Again. O Longbolt é um 0 para 3 e vai ganhar mais 2 de dano, então 0 para 5. O Marauder paga 3 e é 6 Overpower. E o Gold Hunter Cat, que na minha opinião é a carta mais forte dessa mecânica, você vai pagar 4 pra bater 7, mas o cara tem mais ouro que você, ela custa 2 a menos. 2 pra bater 7 é palhaçada, tá? Tem mais umas cartas com High Tide, tá? Temos bastante High Tide na coleção, ó, High Tide aqui, que ganha mais buff, beleza. Cartas boas, tá? São comuns muito fortes e relevantes, desde que você consiga pagar o High Tide, né? Aqui vai aparecer agora umas cartas interessantes da coleção, que é só pra pirata. Nós temos o Chart a Course, é um 0, o próximo ataque bate mais 3 e você pode colocar um contador de Treasure na ilha. Então, se você sabe que o cara não vai bloquear, o cara tá jogando pra tomar as porradas, isso aqui é interessante pra você ganhar mais ouro do que o normal naquele turno. Então, 0, mais 3 e ainda te propõe mais ouro. Nós vamos ter nas 3 cores, né? A vermelha vai ser disparada melhor, a amarela ela é decente. É interessante que as 3 ela dá mais 3 de dano, a amarela e a azul vai fazer com que o primeiro ataque dê mais 3, o segundo ataque ganha mais 3 e o terceiro ataque ganha mais 3. Fazer a azul funcionar é muito difícil, a amarela e a vermelha eu acho que são super justas e dá pra jogar pra caramba, tá? Então nós vamos ter essas 3 cartas de motim que é bem interessante, que é o Battalion Bark, o Nimbus Sovereign e o Swift Walker. Ó, cada uma delas vão blocar 2, são azuis, elas são 0 e a habilidade é bem legal. Para cada herói controlar mais ouro do que você rouba um ouro dele. Se você ganhou 1 ou mais ouros dessa forma, o seu próximo ataque bate mais 2. Nesse caso, o ataque ganha Overpower e aqui dá o Go Again. No caso, né, o mais 2 de dano e o Go Again são mais relevantes. Esse Overpower é bem legal para fechar jogo, mas no geral, Go Again e 2 de dano é o que a gente tá procurando. De cartas genéricas no geral, além do Nimblism, que é absurdo, nós temos Crash Down the Gates, a vermelha, que é bem forte, paga 3 e bate 6. Quando ataca, o herói revela o topo do deck. Se a sua carta bate mais do que aquele revelou, ela vai ter mais 2 de poder. Quando acerta, destrói o topo do deck dele. Ou seja, você bate para número 8, pagar 2 e bater 8, e ainda se acertar, você tem uma grande chance ainda de milar o topo do deck do cara. Cartas que batem mais do que 6 nessa coleção é um pouco raro de aparecer. Claro que tem, mas é um pouco raro. Então, Crash Down the Gates é uma carta que eu gostei bastante. Jack Be Nimble e Jack Be Quick é bem legal, que é uma carta que sinergiza com o Nimblism. Olha só, os dois são 0 para 3, mas se você, quando você ataca, você pode banir o Nimblism do seu cemitério e então ele ganha mais 1 e Go Again. Quando acerta, você rouba um item do cara. E o Jack Be Quick você desvira e rouba um aliado do cara, mano. Meu amigo, bem problemático, tá? O Jack Be Nimble vai ser um pouco melhor, porque você pode roubar o Gold. O Jack Be Quick, você depende que o cara tenha um aliado pra você poder roubar. Money Your Life eu achei bem mais ou menos. Flying High é uma carta que eu também não gostei muito. É um 0 para dar Go Again e mais 1 de dano aí para o próximo ataque vermelho. Não sei, tá? Tenho minhas dúvidas sobre, principalmente que tem muito ataque que já tem Go Again natural.
Então, Flying High eu não tenho certeza. Feederless Green não é uma carta que eu gostei também. Todos é um bloco genérico, né? Que bloca pra 1 e te cura. No caso da vermelha, ela cura até 3. Como você tomar dano nesse formato é complicado, eu não gostei muito, porque você vai tomar dano e vai curar o dano que você tomou. Mas se você tomar dano, você dá ouro pro cara. Então eu não gostei muito dessa carta. Nós temos o Blow for a Blow, que é muito bom quando o oponente tem aliado. Que, ó, quando você joga, se você tiver menos vida do que o oponente, ela ganha Go Again. Se acertar, você dá 1 de dano em qualquer alvo. Então você pode bater num aliado dele para 4, que normalmente vai derrubar qualquer um. E tem vários aliados do Grave Bones que tem 1 de vida. Então esse 1 de dano extra consegue aí tirar esse outro aliado dele. Life for a Life também é legal contra o Grave em específico, você pode bater no aliado dele, dessa forma o dano sempre vai entrar e você sempre vai curar esse 1 de vida, então Life for a Life também é interessante. Scar for a Scar é disparado a nossa melhor opção, né, que é um 0/4 Go Again, se tiver menos vidas do que o cara, dá pra manter isso no arsenal até você ficar com menos vida e fazer acontecer. Ravenous Rebel é uma máquina, porque além de ser um 0/4, você consegue saber o que tem no topo do seu deck com aquelas habilidades de olhar o topo do seu deck, né, tem várias cartas que deixam você olhar o topo, então você sabe quando jogar um Ravenous Rebel bom. O Nimby é uma ótima carta também, apesar de ser uma carta comunzinha. Olha, é um 0/3, quando ataca você procura no seu deck por um Nimblism, revela e coloca na sua mão. Ele não tem Go Again, então você consegue fazer o tutor do Nimby, do Nimblism, arsenar ele para ter um ótimo turno no próximo turno também. Então, ótima carta. Rally the Coast Guard é excelente para jogar de Necromancer, porque ele tem a habilidade de, como instantânea, descartar uma da mão e dar mais 3 de bloqueio para ele, então é muito bom para você descartar agora aliados, né, porque eles não tem block, então você consegue fazer ele bloquear 3 aí nesse turno, então Rally the Coast Guard é excelente pro Grave Bones. Strike Gold é um 0/4 padrão, mas se você acertar você ganha um ouro, é bem boa essa carta. Nimblism, não tenho o que dizer, excelente. E por último a gente vai ter o Wonder Horizon, que é uma carta que eu recomendo a vermelha e a amarela, tá? Ela bloca e você olha o topo do seu deck. É só isso, mas é um bloco para 4 e tem a amarela que bloca para 3 também. E você saber o que tá vindo do topo do seu deck é simplesmente absurdo. E você que tá querendo jogar o selado, mas não sabe onde jogar ainda, cola com a Mega Geek. A Mega Geek tá vindo com um torneio super especial que vai acontecer agora no dia 31, esse sábado. Vamos começar às 3 horas da tarde, é 299 a inscrição, e olha que legal, você vai jogar um selado ganhando 8 boosters, o pacote de premiação, beleza, tudo certinho, e quando acabar o selado, os 8 melhores colocados do selado vão jogar um draft, e esse draft vai vir completamente de graça, beleza? Você vai jogar esse draft ganhando 3 boosters, fazendo o mesmo rolê, né? Abre o booster, vai passando as cartinhas, monta o seu baralho, e quem for melhor colocado, né, de primeiro até 4º lugar, vai estar levando os Gold Packs, beleza? O Gold Pack, pra quem não tá ligado, nem High Seas, toda a caixa vem com um pacote dourado. E nesse pacote dourado vem itens especiais, tem cartas ali, mano, que chega até 5 dígitos em dinheiros. E nós temos também tokens Marvels, coisa mais linda do mundo, tá? Eu recomendo muito vocês darem uma olhada, olha só que coisa bonita. E quem estiver jogando aí e chegar em primeiro e segundo, vai estar levando essas cartas aí de premiação, beleza? Eu vou estar participando, meus amigos vão estar tudo colando também, o pessoal da Mega tá chegando em peso aí no campeonato e aproveita que as vagas estão acabando, beleza? Um beijo no coração, até a próxima, valeu e falou!